Olá, eu sou Ricardo Kanashiro. Essa é mais uma filmagem. Já fiz mais de uma filmagem hoje para esse tema que eu quero discorrer com vocês. E parece que as situações criam oportunidades para que a gente possa realmente vivê-las e manter a perspectiva do que é possível fazer, do que significa persistência, da força do empenho e da dedicação. Eu vou falar hoje sobre o fracasso, sobre a derrota. E uma das coisas que eu quero falar em relação a isso é que se for para fracassar, se for para ser derrotado, se for para ser paralisado por dificuldades e problemas, deixe que eles se descabelem para me paralisar. Se o fracasso quer me atingir, quer me alcançar, que o fracasso se descabele para me alcançar e me paralisar. Se a derrota quiser me derrotar, que ela se descabele para me derrotar. Se as dificuldades, os problemas quiserem me parar, que eles se esforcem muito para me parar. Porque faz parte da minha filosofia avançar. Às vezes em velocidade de cruzeiro, tranquilo, como se eu estivesse atravessando uma avenida longa, extensa, cheia de faróis, e todos esses faróis fossem se abrindo ao longo do tempo. E às vezes algumas interrupções acontecem, alguns faróis ficam vermelhos, tem uma obra no meio da pista, eu preciso contornar, preciso criar algum desvio. Às vezes o período de labuta e de envolvimento pede descanso e é possível descansar, mas nada disso precisa representar fracasso ou derrota, nada disso precisa ser valorizado como um problema intransponível em que eu não consiga fazer mais nada. E aí o que eu quero comentar basicamente em torno disso é como você tem agido, ou talvez como você tem não agido, como você tem criado espera, aguardo, considerando a melhoria das condições, considerando um movimento de alguma situação, considerando a resposta de uma circunstância que torne as coisas mais favoráveis, ou não. Muitas vezes aí eu me lembro de alguns períodos em que eu treinei karatê e participava de competições e via competições, muitas, em que às vezes dava um certo branco, o aspecto emocional não estava muito bem equilibrado, ou eu simplesmente esperava para que o adversário fizesse um primeiro movimento para que eu pudesse me defender e contragolpear. Ou eu via muitas lutas em que os dois competidores ficavam um aguardando o primeiro movimento do outro para poder responder esse primeiro movimento. E muitas vezes algumas dessas competições faziam passar todo o tempo dela e chegava ao final sem que ninguém tivesse desferido efetivamente nenhum golpe. E aí o movimento a seguir muitas vezes era uma extensão de tempo de combate, só que dessa vez pressionados pela avaliação de um golpe único já definiria a luta, por um prazo de tempo mais curto, e muitas vezes era fácil perder a parte da concentração ou se deixar levar pelo nervosismo e ansiedade e acabar sendo precipitado em alguma ação. E muitas vezes eu via aquele que aguardava
ser realmente surpreendido pela capacidade que o seu adversário tinha de provocar a oportunidade, de criar a oportunidade que às vezes se tornava indefensável. E por isso aquele que tomava a iniciativa, que construía um campo favorável para si mesmo, muitas vezes ganhava a luta por ippon, né? Um termo na arte marcial, principalmente, que representa o golpe que acontece sem defesa, sem manifestação de defesa, sem que o outro tenha conseguido proteger ou bloquear o golpe, e menos ainda contra-golpear no tempo e com eficiência que desse vantagem a ele, né? Muitas vezes aquele que tomou a iniciativa é que acabava ganhando a luta. Isso faz muito parte de uma base de princípio da arte marcial, né? Que significa treinar tanto e exaustivamente para que um único golpe resolva uma situação de combate, porque verdadeiramente no campo de batalha não se tem tempo para 5 rounds, não se tem tempo para um round de 5 minutos. A coisa acontece muito rapidamente e você tem que ter uma capacidade de decisão quase que instantânea e de construção de oportunidade imediata. E muitas vezes eu vejo que eu mesmo sou pego nessa armadilha do aguardar, de esperar para ver, e muitas pessoas que vêm a mim para fazer um trabalho de organização, de fortalecimento de foco, de empoderamento, de espiritualidade, meditação, de centramento, se veem pegos, né, numa sensação de aguardo para que as coisas melhorem, de aguardo para que o governo crie melhores condições para as coisas andarem, de aguardo para que o seu parceiro ou sua parceira seja mais favorável e mais paciente com você, de aguardo que muitas vezes nos desanima e realmente nos deprime, porque a ansiedade da resposta, a ansiedade por saber o que vai acontecer e se haverá chance de eu ser bem sucedido naquilo que eu estou pleiteando, naquilo que eu estou pretendendo, é enorme. E parte desse vídeo é para chamar a atenção em que posição você desculpem, você está se colocando, de aguardo, de expectativa, de imobilidade, de desânimo, de depressão, quase de desespero apático, catatônico, ou você está deixando que as circunstâncias ruins se descabelem para te imobilizar, para te derrubar, continuando a seguir em frente com altruísmo, com integridade, com confiança, com energia, com poder pessoal, assegurando que você tem muita capacidade, assegurando que você já é muito bom assim mesmo como você é, que você tem muito mais poder e capacidade do que você tem descoberto até agora, né? E isso é uma dos benefícios dos desafios, das dificuldades, dessas questões que fazem queimar o nosso cérebro para encontrar novas soluções, para realizar novas ações, para desenvolver mais repertório e ter mais experiência, mais amadurecimento. Como você se sente, né? Você se sente à mercê do que pode acontecer, ou você se vê em ação
ainda que às vezes pareça em câmera lenta, pareça incipiente, às vezes ainda que pareça que tem pouco resultado, mas se repetidamente você vai avançando, vai persistindo, é certo que você está progredindo. E aí o resultado sempre vai ser um resultado positivo, favorável, vai ser um sucesso. Abandone o mimimi, abandone a pequenez, abandone o estado infantilizado de impotência, de incapacidade. Na verdade, a criança mesmo, ela é muito empoderada, a criança mesmo é muito confiante, é muito segura. Por isso que quando nós vemos nossos filhos, ou lembramos deles quando eles eram pequenos, em várias situações a gente se lembra de ter comentado com alguém, com a nossa mulher, com o seu parceiro, que caramba, que criança mais sem noção. A criança é muito empoderada, a criança vem com a natureza muito livre, muito confiante, muito segura. Nós aqui com os nossos fantasmas doentios, acabamos cerceando e influenciando essa criança empoderada e tão capaz de acabar cedendo aos fantasmas que nós criamos para elas. Então, na nossa natureza essencial, nós já somos assim. O que precisamos fazer é restaurar isso, relembrar. E relembrar com talvez seja parte da construção psíquica dessas experiências desafiadoras que nós vivemos, para que a gente relembre e restaure. Cara, você pode muito, cara, você é muito capaz. Crie o seu mundo, construa o seu mundo. Não espere, não aguarde. Largue, deixe de ficar à mercê. Defina, decida, mas seja adaptável, seja flexível, expanda até o infinito a sua capacidade de ter repertório, com infinitas experiências, criando infinitas possibilidades, mas que o tempo todo te dê recurso para você sentir que ainda não tem nada forte o suficiente para te paralisar. Ainda não tem nada forte o suficiente para dizer: você fracassou, desista, você está derrotado. Não tem nada disso precisa ter efeito, força ou poder sobre você. Você tem muita força, muito poder. Você pode muito, nós podemos muito. Levante-se, olhe para frente e enxergue no futuro esse incrível presente de oportunidades. E toda adversidade que se descabele, a adversidade que se descabele para parar você. É isso aí. Obrigado. Se você curtiu, curta. Se você quiser, puder, compartilhe. Deixe um comentário, mande um e-mail, kanashiro@dcam.com.br. Inscreva-se no meu canal do YouTube, Ricardo Kanashiro. Se cuide, trate-se bem. Eu estou do seu lado e eu apoio você. Eu vejo você. Eu vejo que muitas vezes você se limita desnecessariamente. O mundo é incrível para ser aproveitado com essa forma ilimitada. Impossível de ser dominado. Pense nisso. Obrigado. Até a próxima.